Você já percebeu que algumas pessoas parecem carregar uma espécie de juventude que não pertence ao corpo? Não estou falando da ausência de rugas, da aparência física ou de qualquer característica que possa ser explicada pelo tempo, pela genética ou pelos hábitos. Existe algo mais difícil de nomear, uma qualidade silenciosa na presença delas, um brilho estranho na forma como ocupam o próprio espaço. Você olha para essas pessoas e sente que algo não corresponde ao que vê, como se os anos tivessem passado sem conseguir alcançar uma parte essencial delas. O mais intrigante é que raramente são pessoas que tiveram vidas fáceis. Muitas vezes acontece exatamente o contrário. Elas atravessaram perdas profundas, conheceram períodos de solidão que ninguém ao redor percebeu, viram relações importantes se desfazerem, enfrentaram momentos em que precisaram reconstruir completamente a própria identidade. Ainda assim, quando você está diante delas, não encontra o peso que esperaria encontrar. E isso cria uma pergunta que a maioria das pessoas sente, mas quase nunca formula com clareza. O que exatamente envelhece um ser humano? A resposta mais comum parece óbvia: o tempo. Nós aprendemos desde cedo que envelhecer é uma consequência inevitável da passagem dos anos. Cada experiência deixa uma marca, cada década adiciona algo ao rosto, ao corpo e à forma como habitamos o mundo. Mas existe um detalhe que raramente recebe atenção. Pessoas da mesma idade podem parecer separadas por décadas. Algumas carregam uma vitalidade difícil de explicar. Outras parecem exaustas por dentro, mesmo quando nada em suas vidas atuais justificaria esse estado permanente de desgaste. Carl Jung observou algo semelhante durante anos. Ele percebeu que existiam indivíduos que, após atravessarem transformações psicológicas profundas, apresentavam uma mudança que não podia ser reduzida à aparência externa. Não era apenas uma mudança de comportamento. Havia uma alteração visível na forma como existiam, como se algo tivesse sido retirado de seus ombros, como se uma tensão antiga finalmente tivesse desaparecido. E quanto mais Jung observava esse fenômeno, mais uma hipótese desconfortável começava a surgir. Talvez uma parte significativa daquilo que chamamos de envelhecimento não seja produzida pelo tempo. Talvez seja produzida pelo esforço contínuo de carregar aquilo que nunca foi verdadeiramente vivido. Existe uma diferença entre sentir uma dor e armazenar uma dor. Existe uma diferença entre atravessar uma perda e passar décadas tentando evitar o contato com ela. A maior parte das pessoas acredita que aquilo que foi reprimido ficou para trás. Mas a psique não funciona dessa maneira. O que não é reconhecido não desaparece. O que não é integrado não se dissolve. Apenas continua existindo em silêncio. E o problema do silêncio psicológico é que ele nunca permanece apenas na mente. Com o passar dos anos, ele começa a ocupar outros lugares. Ele entra na respiração, entra na postura, entra na maneira como uma pessoa observa o mundo, entra até mesmo na forma como ela observa a si mesma. É por isso que certas formas de cansaço parecem não responder ao descanso, porque não nasceram da atividade, nasceram da contenção, de tudo aquilo que exigiu energia constante para permanecer escondido. E talvez a pergunta mais importante não seja por que algumas pessoas parecem mais jovens do que realmente são. Talvez a pergunta seja outra. O que elas deixaram de carregar que a maioria ainda continua carregando sem perceber? Porque existe algo que a maioria das pessoas aprende a fazer tão cedo que deixa de perceber que está fazendo. Elas aprendem a se afastar de si mesmas. Aprendem a abandonar determinadas emoções para serem aceitas. Aprendem a esconder certas partes da própria natureza para evitar rejeição. Aprendem a silenciar impulsos, desejos, medos e sensibilidades que em algum momento pareceram incompatíveis com o mundo ao redor. O problema não é que isso aconteça. Em certa medida, todos nós fazemos isso. O problema é que quase ninguém calcula o custo dessa adaptação quando ela se transforma em um modo permanente de existência. Jung chamava a atenção para algo que continua desconfortável até hoje. Aquilo que é excluído da consciência não desaparece. Continua vivo. Continua influenciando escolhas, percepções e comportamentos. Continua exigindo energia. A sombra não consome recursos porque é negativa. Ela consome recursos porque está separada.
Porque tudo aquilo que é mantido fora da consciência precisa ser constantemente mantido fora da consciência. E essa manutenção silenciosa cria uma tensão que poucas pessoas reconhecem como tensão. Depois de anos, ela parece normal. Depois de décadas, ela parece identidade. A pessoa passa a acreditar que aquele estado de contração é simplesmente quem ela é. Ela acredita que sua exaustão é maturidade, que sua rigidez é responsabilidade, que sua perda de vitalidade é consequência inevitável da vida adulta. Mas algo estranho acontece quando observamos alguém que iniciou um processo genuíno de despertar psicológico. Não um despertar baseado em ideias. Não um despertar construído sobre conceitos espirituais atraentes, mas aquele que nasce de um encontro real consigo mesmo. Aos poucos, certas estruturas internas começam a perder força, não porque foram combatidas, porque finalmente foram vistas. Existe um alívio profundo quando você deixa de gastar energia, tentando não enxergar algo que sempre esteve dentro de você. E é aqui que muitas pessoas confundem a natureza da transformação. Elas acreditam que indivíduos psicologicamente despertos parecem mais jovens porque se tornaram mais felizes. Nem sempre é verdade. Algumas dessas pessoas continuam enfrentando desafios difíceis, continuam conhecendo perdas, continuam atravessando momentos de incerteza. A diferença não está na ausência de sofrimento, está na ausência de resistência constante ao sofrimento, porque a resistência prolongada cria uma fricção invisível dentro da psique, e toda fricção produz desgaste. Durante anos, uma pessoa pode viver tentando controlar aquilo que sente, tentando administrar cada emoção antes que ela seja experimentada, tentando corrigir cada aspecto de si mesma que considera inadequado, tentando se tornar alguém diferente de quem realmente é. Essa batalha parece produtiva à primeira vista, parece disciplina, parece evolução, parece crescimento, mas muitas vezes é apenas uma forma refinada de rejeição interna, e nenhuma rejeição permanece sem consequências. O corpo registra aquilo que a consciência tenta negar. Por isso, algumas pessoas carregam uma aparência de cansaço que não corresponde à idade. Não porque viveram demais, porque passaram tempo demais lutando contra a própria realidade. E quando essa luta começa a cessar, algo muda de forma quase imperceptível. A pessoa não ganha uma nova identidade. Ela recupera acesso àquilo que já estava presente antes da fragmentação. Algo se reorganiza por dentro. Algo para de desperdiçar energia. Algo deixa de sustentar uma tensão antiga. E é exatamente nesse ponto que surge uma percepção que costuma alterar completamente a maneira como entendemos a juventude. Porque talvez aquilo que reconhecemos como vitalidade nunca tenha sido uma questão de idade. Talvez sempre tenha sido uma questão de integridade. Integridade é uma palavra simples, mas Jung percebeu que ela descreve um dos processos mais difíceis da vida humana, porque tornar-se inteiro não significa acrescentar algo novo. Significa recuperar aquilo que foi deixado para trás. Em algum momento, quase toda pessoa abandona partes importantes de si mesma para sobreviver emocionalmente. Não acontece de uma vez. Acontece em pequenos movimentos. Uma emoção que não foi bem recebida, uma necessidade que gerou vergonha, uma vulnerabilidade que encontrou rejeição. Aos poucos, a psique aprende quais aspectos podem permanecer visíveis e quais devem ser escondidos. O problema é que aquilo que foi escondido não deixa de fazer parte de quem você é, apenas deixa de participar conscientemente da sua vida. E quanto maior a distância entre aquilo que você mostra e aquilo que realmente sente, maior se torna o esforço necessário para sustentar essa divisão. Muitas pessoas passam anos acreditando que estão cansadas por causa das responsabilidades que carregam, mas existe um tipo de exaustão que nasce em outro lugar. Ela surge quando uma parte significativa da energia psíquica está sendo utilizada para manter uma identidade que não corresponde completamente à realidade interior. Não é uma mentira deliberada, é algo muito mais sutil. Uma adaptação que se tornou automática. Uma versão de si mesmo construída para funcionar no mundo. Uma versão eficiente, aceitável, compreensível para os outros, mas que aos poucos começa a sufocar aspectos essenciais da própria natureza. O curioso é que essa distância raramente é percebida de forma racional. Ela costuma aparecer primeiro como uma sensação difícil de explicar.
uma ausência de entusiasmo, uma perda gradual de vivacidade, uma impressão persistente de que algo está faltando, mesmo quando aparentemente tudo está funcionando. Jung observou esse fenômeno inúmeras vezes. Pessoas que haviam alcançado objetivos importantes, construído relações estáveis e criado vidas socialmente bem-sucedidas, continuavam sentindo uma espécie de vazio silencioso, não porque fossem ingratas, não porque fossem incapazes de apreciar o que possuíam, mas porque uma parte profunda da psique não estava interessada apenas em segurança. Ela estava interessada em verdade, e a verdade psicológica possui exigências próprias. Ela não desaparece porque foi ignorada. Ela não se acomoda porque recebeu compensações externas. Ela continua pressionando a consciência de maneiras cada vez mais intensas, às vezes através da ansiedade, às vezes através da tristeza, às vezes através daquela estranha sensação de desconexão que surge quando você percebe que está vivendo uma vida inteira sem realmente habitá-la por completo. É nesse ponto que muitas transformações começam. Não quando a pessoa encontra respostas, mas quando ela deixa de conseguir ignorar as perguntas. Quando percebe que o desconforto não está vindo do mundo exterior. Quando percebe que existe uma tensão interna que nenhum sucesso consegue resolver. Algo pede atenção, algo pede reconhecimento. E quanto mais honestamente esse chamado é escutado, mais evidente se torna que a verdadeira questão nunca foi construir uma nova versão de si mesmo. A verdadeira questão sempre foi descobrir o que aconteceu com aquela parte de você que ficou para trás, enquanto aprendia a ser quem os outros esperavam que você fosse. E o que a maioria das pessoas encontra quando começa a procurar não é algo agradável, porque aquilo que foi deixado para trás raramente desapareceu por acaso. Muitas vezes foram justamente as partes mais sensíveis, mais intensas e mais autênticas da personalidade que precisaram ser ocultadas para garantir pertencimento. Jung compreendeu que o processo de individuação exige um encontro inevitável com esse material esquecido, não para corrigi-lo, não para eliminá-lo, mas para reconhecê-lo como parte legítima da totalidade psíquica. É nesse momento que algo surpreendente começa a acontecer. A energia que antes era utilizada para manter a separação passa lentamente a retornar para a consciência. E essa mudança é mais profunda do que parece, porque a vitalidade não nasce apenas do descanso físico. Ela nasce da disponibilidade de energia psíquica. Uma pessoa pode dormir, alimentar-se bem e cuidar da saúde durante anos, mas continuar sentindo uma exaustão persistente se uma parcela significativa de sua força interior estiver presa em conflitos não resolvidos. O corpo sente aquilo que a mente tenta administrar. A psique sente aquilo que a personalidade tenta controlar. E durante muito tempo, a maioria de nós vive acreditando que esse estado de esforço constante é normal. Talvez seja por isso que tantas pessoas se surpreendem quando começam a experimentar momentos genuínos de integração. Não porque a vida fique mais fácil, mas porque algo deixa de ser carregado da mesma maneira. Existe uma diferença enorme entre suportar uma emoção e resistir a uma emoção. Quando você resiste, parte da sua energia permanece ocupada mantendo aquela experiência à distância. Quando você permite que ela exista, algo começa a se mover. A dor continua sendo dor. A tristeza continua sendo tristeza. Mas a luta secundária desaparece. E muitas vezes, é essa luta que consome mais energia do que a própria experiência original. Jung observou que grande parte do sofrimento humano não nasce apenas dos eventos da vida. Nasce da tentativa incessante de escapar dos efeitos psicológicos desses eventos. Quanto mais a consciência tenta evitar determinadas realidades internas, mais elas se fortalecem nas regiões ocultas da psique. E quanto mais elas se fortalecem, mais recursos exigem para permanecerem fora da vista. Esse ciclo pode durar décadas, até que um dia algo se rompe, nem sempre através de uma crise dramática, às vezes através de uma percepção silenciosa, uma compreensão que surge quase sem aviso, a percepção de que você passou tempo demais tentando se tornar alguém e tempo de menos, conhecendo quem já era. Essa compreensão costuma produzir um efeito estranho. Ela não gera imediatamente felicidade, gera honestidade, e a honestidade psicológica possui uma qualidade rara.
Ela reduz a distância entre a realidade interna e a realidade vivida. Quando essa distância diminui, o sistema inteiro começa a funcionar de forma diferente. O olhar muda, a presença muda, a forma como a pessoa ocupa o próprio corpo muda. Não porque ela tenha aprendido uma nova técnica, mas porque deixou de desperdiçar energia sustentando uma divisão que nunca poderia ser mantida para sempre. É justamente nesse ponto que começamos a perceber que aquilo que chamamos de juventude talvez tenha menos relação com a passagem dos anos e mais relação com a quantidade de vida que ainda consegue circular livremente dentro de alguém. Porque a vida não desaparece de uma pessoa de uma só vez. Ela se retrai lentamente, não de maneira dramática, mas quase imperceptível. Primeiro desaparece a espontaneidade, depois a curiosidade, depois a capacidade de se emocionar diante de coisas simples. Aos poucos, aquilo que antes parecia natural começa a exigir esforço. Não porque a pessoa tenha perdido sua essência, mas porque passou tanto tempo se protegendo que já não consegue distinguir proteção de identidade. Jung observou que um dos efeitos mais profundos da individuação não era o surgimento de uma nova personalidade, era o reaparecimento de algo que havia sido encoberto durante anos, uma espécie de vitalidade original que permanecia soterrada sob camadas de adaptação. Essa vitalidade não tem relação com o entusiasmo permanente, é algo muito mais silencioso, uma sensação de presença, uma capacidade de estar inteiro dentro da própria experiência. Quando essa capacidade desaparece, a pessoa continua funcionando, continua trabalhando, continua cumprindo obrigações, continua tomando decisões. Mas existe uma diferença sutil entre participar da própria vida e apenas administrá-la. Muitas pessoas passam anos administrando a existência, planejando, corrigindo, antecipando, controlando, sempre tentando evitar algo, sempre tentando garantir algo, sempre ocupadas com aquilo que ainda não aconteceu ou com aquilo que já aconteceu. O resultado é uma fragmentação contínua da atenção. Uma parte da mente permanece presa ao passado, outra permanece projetada no futuro, e muito pouco de si permanece disponível para o momento presente. O curioso é que essa condição se torna tão comum que raramente é questionada. Ela passa a parecer normal. Mas Jung percebeu que indivíduos que haviam avançado profundamente no processo de integração psicológica apresentavam uma característica em comum. Eles estavam presentes de uma forma que a maioria das pessoas já não conseguia sustentar. Não porque fossem mais disciplinados, não porque tivessem eliminado pensamentos ou emoções difíceis, mas porque haviam reduzido significativamente os conflitos internos que constantemente sequestram a atenção. Quando uma pessoa deixa de lutar contra partes de si mesma, algo se reorganiza naturalmente. A energia antes investida em resistência torna-se disponível para a experiência direta da vida. E isso produz uma transformação que os outros frequentemente percebem antes do próprio indivíduo. Existe uma estabilidade difícil de descrever. Um tipo de tranquilidade que não parece passividade. Uma serenidade que não depende das circunstâncias. A presença de alguém assim cria uma impressão curiosa. Você sente que essa pessoa está realmente ali, não parcialmente, não dividida entre múltiplas versões de si mesma, não ocupada sustentando uma imagem, apenas ali. E talvez seja exatamente isso que tantas pessoas interpretam como juventude, porque existe algo profundamente revigorante em alguém que não está desperdiçando a própria energia tentando ser outra pessoa. A maioria das expressões de cansaço que observamos ao longo da vida não nasce do esforço físico, nasce do conflito contínuo entre aquilo que somos e aquilo que acreditamos precisar ser. Quando esse conflito diminui, a própria presença adquire uma qualidade diferente. Algo se torna mais leve, mais aberto, mais vivo. E o mais interessante é que essa mudança não acontece porque a pessoa acrescentou algo novo à própria identidade. Ela acontece porque finalmente começou a remover aquilo que nunca pertenceu verdadeiramente a ela. E aquilo que nunca pertenceu a você costuma ser muito mais pesado do que parece. Expectativas herdadas, papéis assumidos por necessidade, formas de existir construídas para evitar conflitos. Durante anos, essas estruturas podem parecer indispensáveis. Elas oferecem segurança, oferecem previsibilidade,
oferecem uma sensação temporária de controle, mas existe um preço oculto. Quanto mais energia é investida em sustentar uma identidade artificial, menos energia permanece disponível para a própria vida. É por isso que algumas pessoas chegam à meia-idade sentindo que perderam contato com algo essencial, mesmo sem conseguir definir exatamente o que foi perdido. Não perderam apenas sonhos ou oportunidades, perderam proximidade consigo mesmas. Jung compreendeu que a verdadeira transformação começa quando uma pessoa para de perguntar quem deveria ser e começa a investigar quem realmente é. Essa mudança parece simples, não é? Porque exige abandonar a ilusão de que a aprovação externa pode substituir a coerência interna. Exige reconhecer que muitos sofrimentos persistem, não porque são grandes demais, mas porque permanecem incompletos. O luto que não foi vivido continua pedindo espaço. A tristeza que não foi sentida continua buscando expressão. A verdade que não foi reconhecida continua tentando emergir. Quando isso finalmente acontece, algo raro se torna possível. A pessoa deixa de gastar força tentando administrar a própria experiência e passa a experimentá-la diretamente. Nesse momento, uma quantidade surpreendente de energia retorna. Não uma energia explosiva, não uma excitação momentânea, algo mais profundo, uma vitalidade estável, uma sensação de alinhamento, como se diferentes partes da personalidade, antes separadas, começassem a trabalhar juntas. Essa integração produz efeitos que ultrapassam a esfera psicológica. Ela altera a qualidade da atenção, altera a forma como alguém escuta, altera a maneira como ocupa o silêncio. E os outros percebem isso, nem sempre conscientemente, mas percebem, sentem que existe menos tensão, menos esforço, menos necessidade de provar alguma coisa. O que estão observando, na verdade, é a redução de uma guerra invisível, porque poucas coisas envelhecem mais rapidamente um ser humano do que viver em conflito permanente consigo mesmo, e poucas coisas restauram tanta vitalidade quanto encerrar esse conflito, não através da perfeição, não através do controle, mas através da aceitação consciente daquilo que sempre esteve presente. É exatamente aí que começamos a enxergar algo ainda mais profundo. Porque a aparência de juventude observada em pessoas espiritualmente despertas não nasce apenas da integração do passado. Ela nasce da relação completamente diferente que essas pessoas desenvolvem com o próprio tempo. Ela nasce da relação completamente diferente que essas pessoas desenvolvem com o próprio tempo. A maioria dos seres humanos não vive apenas o presente. Vive simultaneamente dentro de memórias não resolvidas e futuros imaginados. Parte da energia permanece presa ao que deveria ter acontecido. Outra parte permanece ocupada tentando controlar o que ainda não aconteceu. Entre esses dois movimentos, sobra pouco espaço para a experiência direta da vida. Jung percebeu que uma psique dividida entre passado e futuro raramente encontra descanso verdadeiro. O corpo pode estar aqui, a mente não. E essa distância constante produz desgaste. Não um desgaste dramático, um desgaste silencioso, contínuo, quase invisível. Cada lembrança revivida como se estivesse acontecendo agora mobiliza recursos emocionais reais. Cada medo antecipado como certeza produz reações reais. O sistema nervoso não responde apenas aos acontecimentos, responde também às experiências que continuam ativas dentro da consciência. É por isso que algumas pessoas parecem carregar décadas adicionais sobre os ombros. Não porque viveram mais tempo, porque continuam vivendo internamente experiências que nunca terminaram. O despertar psicológico altera essa dinâmica de forma profunda, não porque elimina o passado, nem porque remove as incertezas do futuro, mas porque reduz a identificação absoluta com ambos. Aos poucos, a pessoa aprende a observar suas memórias sem precisar habitar permanentemente dentro delas. Aprende a reconhecer suas preocupações sem transformá-las em residência psicológica. Essa mudança parece pequena vista de fora, mas transforma completamente a qualidade da experiência interna. Quando a atenção retorna ao momento presente, uma enorme quantidade de energia deixa de ser consumida por viagens constantes através do tempo psicológico. Surge uma sensação rara de estabilidade. Não a estabilidade produzida pelo controle,
a estabilidade produzida pela presença. E existe algo profundamente revitalizante na presença genuína, porque a vida só pode ser vivida aqui, nunca ontem, nunca amanhã, sempre agora. Quando alguém passa anos desenvolvendo essa capacidade, sua relação consigo mesmo se modifica. A tensão diminui, a urgência diminui, a necessidade de controlar tudo diminui. O rosto começa a refletir essa mudança. O olhar também. Não porque a pessoa tenha encontrado algum segredo para impedir o envelhecimento, mas porque deixou de participar ativamente de um processo de desgaste que consumia sua vitalidade todos os dias. E quanto mais profundamente Jung investigava essa transformação, mais percebia que a aparência de juventude observada em algumas pessoas era apenas um reflexo externo de algo muito maior acontecendo em seu interior. Era apenas um reflexo externo de algo muito maior acontecendo em seu interior, porque no final das contas, a verdadeira transformação nunca foi sobre parecer mais jovem, foi sobre tornar-se menos dividido, menos fragmentado, menos distante de si mesmo. Jung passou grande parte de sua vida tentando compreender por que algumas pessoas pareciam florescer justamente depois dos períodos mais difíceis de suas jornadas. A resposta que encontrou não tinha relação com força de vontade extraordinária, nem com algum privilégio psicológico raro. Tinha relação com honestidade. A coragem de olhar para dentro sem fugir imediatamente do que era encontrado. A coragem de reconhecer a própria sombra, de acolher emoções rejeitadas, de abandonar identidades construídas apenas para obter aprovação, de parar de carregar pesos que nunca deveriam ter sido carregados por toda uma vida. Talvez seja por isso que certas pessoas transmitam uma sensação tão difícil de explicar. Quando você está diante delas, não sente apenas tranquilidade. Você sente coerência. Existe algo profundamente humano em alguém que já não precisa gastar energia escondendo quem é. E essa coerência produz uma forma de vitalidade que nenhuma técnica consegue fabricar. O tempo continua passando. As experiências continuam deixando marcas. As perdas continuam existindo, mas algo fundamental muda. A pessoa deixa de viver em guerra consigo mesma, e quando essa guerra termina, uma quantidade surpreendente de vida retorna. Talvez seja isso que você percebe quando encontra alguém que parece mais jovem do que realmente é. Você não está vendo a ausência do tempo. Está vendo alguém que pouco a pouco colocou no chão aquilo que carregou por tempo demais. E talvez a reflexão mais importante não seja sobre essas pessoas. Talvez seja sobre você, sobre aquilo que ainda está carregando, sobre aquilo que sua mente tenta controlar, mas sua alma continua pedindo para sentir, sobre aquilo que espera silenciosamente por reconhecimento. Porque existe uma possibilidade que Jung observou repetidamente ao longo de sua vida. A possibilidade de que uma pessoa se torne mais inteira, mais autêntica, mais viva, não apesar de sua história, mas através dela. Se este vídeo despertou algo em você, eu gostaria de saber. Compartilhe nos comentários o que você sentiu durante esta reflexão. Qual parte mais falou diretamente com sua experiência? E para eu saber que você chegou até o final desta jornada, escreva apenas uma palavra: inteireza. Essa única palavra dirá mais do que parece. E se você aprecia conteúdos que exploram a psicologia profunda, a individuação e os ensinamentos inspirados em Carl Jung, inscreva-se no canal. Ainda existem muitas descobertas esperando por você, e talvez a próxima delas esteja mais próxima do que imagina.